Oi, gente, boa noite. E a gente vai continuar então da onde a gente parou na semana passada na nossa aula. E eu queria dizer que eu já tô sentindo falta de vocês, não poderia ser diferente, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Eu espero que seja proveitoso. E se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês coloquem lá no mural, aqui na nossa sala de aula agora, aqui no Google Sala de Aula. E vamos lá, né? A semana passada a gente estava falando, a gente fez uma contextualização da questão do idoso no Brasil, do idoso no mundo, o papel do idoso, de como que as famílias tiveram uma sua evolução e aonde o idoso, né, se viu dentro dessa evolução, tanto das famílias, dessas mudanças que ocorreram nas famílias, no mundo em geral, no mercado de trabalho. E aí a gente entrou no conceito de envelhecimento, a gente parou falando aqui dos sinais de envelhecimento, né, que eu falei bem rapidamente, mas eu imagino que vocês conseguiram pegar tudo direitinho, e a gente vai continuar daqui. Cheguei a falar das pirâmides etárias, eu vou falar um pouquinho mais agora, que o Brasil não é segredo, a gente já estava conversando sobre isso, tá para daqui a uns 20 anos ter a maioria da sua população, 30 anos, a maioria da sua população idosa. Assim como a gente observa na Itália, né, o que tem acontecido lá hoje, e a gente observa lá, a nossa população está envelhecendo. E é importante a gente ter essa noção, por quê? Porque nós, enquanto profissionais da saúde, vamos lidar muito com idosos e essa questão do envelhecimento na nossa profissão e como tratar, como cuidar do idoso, porque vai ser uma realidade para a gente e a gente vai estar em contato muito frequente, tá? Então, olha só, a pirâmide etária brasileira, eu não sei se a gente chegou a olhar, mas eu acho que eu falei para vocês, eu não me lembro bem, mas olha só, de novo, a base da pirâmide que a gente tinha lá em 1980 era basicamente, olha só, muitas crianças, então a gente tinha uma taxa aqui ó, até a faixa etária dos 15, 19 anos, era uma base bem forte da pirâmide, bem extensa, tá? Depois ia se afunilando na fase adulta e a fase da terceira idade, né, na fase do idoso, aqui a partir de 60 anos, 55 anos, eram bem menos quantitativo de populacional. Eu tenho aqui, né, nesse comparativo, a última que tem, a última pirâmide atualizada é de 2013, mas dá pra gente ter uma noção de que já está sendo bem invertido agora, já começou a ter uma diferença. Então, a gente vê aqui, ó, que já as famílias já estão tendo uma mudança de pensamento em relação a quantidade de filhos. Então pensa, né? A gente já vê o reflexo aqui da mudança familiar. Olha, muitas pessoas optando por ter um ou dois filhos, então bem menos. E aí então a base da pirâmide de quantidade de crianças, né, de nascidos, é bem pequena, bem pequenininha. E aí sim, o reflexo de uns anos atrás, que ainda se tinham pensamentos de ter mais filhos, etc e tal. Aí os adolescentes ainda têm um quantitativo razoável e a pirâmide começa a se afunilar muito mesmo depois dos 65 anos, 70 anos, mas já dá para perceber que a expectativa de vida em comparação à pirâmide anterior, olha, já aumentou. Vamos comparar, ó, a expectativa de vida na pirâmide anterior ia até os 79 ali, não passava disso. Aqui já está em 89 e chegando pessoas a mais de 90 anos. Isso em 2013, tá? E aí a gente faz um prospecto, né, para 2040, no caso aqui há 20 anos, daqui a 40 anos, a gente vai ter uma população muito idosa. Nossa população, então, ó, de 60 anos para lá, vai começar a ser a maior parte, a maioria da população brasileira. Então a gente tem, enquanto profissionais de saúde, enquanto Brasil,
se preparar para isso, mas nós estamos preparados para isso? É uma questão de conscientização desde já, tá? E aí, gente, a gente vai lidar então com uma definição também do que seria expectativa de vida. O que seria expectativa de vida então? Porque a pirâmide etária leva em consideração a expectativa de vida. A expectativa de vida é um índice que vai representar o quê? Quantos anos que a gente espera que a pessoa viva após o nascimento. Então, tá, ok, eu nasci e a minha expectativa de vida. Então, a partir do momento que eu nasci, quanto tempo se espera que eu viva? Aí eu tenho que levar em consideração o quê? É a minha expectativa de vida, para eu colocar esse índice, né? A minha expectativa de vida, então, está muito relacionada ao meu meio de vida, aos fatores que eu tô me relacionando na minha vida. Por exemplo, a minha qualidade de vida, aonde que eu vivo, aonde eu moro, tem higiene, eu tenho boa qualidade, eu tenho uma boa alimentação. Olha só os fatores que influenciam na expectativa de vida, ó. Eu tenho uma qualidade de serviços públicos, aonde eu moro, a saúde funciona, a educação funciona, porque se a saúde funciona, as chances de, quando eu tiver um problema, eu ter esse problema solucionado através dos meios de saúde pública, e se eu tiver essas condições de ter isso solucionado, a minha expectativa de vida vai aumentando, diferentemente de uma pessoa que vive em um sertão que não tem condições de ter acesso a nenhum tipo de atendimento médico, por exemplo. Às vezes, por conta de uma verminose, a pessoa adoece e fatalmente morre, tá? Então, nesse sentido. Tem saneamento básico? Se tem saneamento básico, a chance de se desenvolver uma doença é menor. Tem uma campanha de vacinação, de imunização no município, no local que mora, eficaz, que faz seu papel, também tem uma influência na expectativa de vida. A segurança em relação à criminalidade, se a gente vive num lugar que tem guerras ou conflitos civis, ou não, as condições de trabalho. Então, todas essas coisas, esses fatores que eu estou citando aqui, vão influenciar na expectativa de vida. E a expectativa de vida também tem relação com o índice de desenvolvimento humano, gente. O que seria isso? Ivy, um monte de termo difícil. Para que eu preciso saber isso? Eu vou passar muito rapidamente, gente, sobre isso, mas é pra gente ter uma noção mesmo, tá? Esse índice de desenvolvimento humano está relacionado também ao desenvolvimento do país, tá? Então, aquele país que é desenvolvido, que desenvolve o que, gente? Educação, que trata a população de uma forma o que, gente? Diferenciada. Então, geralmente, esse índice de desenvolvimento humano, ele é maior, tá? Nos países desenvolvidos. Por quê? Por conta da qualidade de vida que a população tem, por conta da educação, por conta do bom atendimento na área da saúde que a população tem. Então, os países desenvolvidos têm esse IDH alto. Então, a gente pode fazer uma ligação, tá? IDH alto, países desenvolvidos, eleva também a expectativa de vida. Então, quanto menor o índice de desenvolvimento humano, então quanto menor o desenvolvimento, o país, né, o desenvolvimento do país, menor um pouco a expectativa de vida. Então, a gente entende que se a nossa expectativa de vida está crescendo, significa que sim, a gente tem melhorado o nosso índice de desenvolvimento humano com políticas públicas, tem tido uma melhora sim na qualidade de vida da população de uma forma geral, mas tem tido essa melhora, mas não é consistente, é isso que eu tô querendo dizer. Porque em países desenvolvidos, a gente vê que essa expectativa de vida aumentou. Por quê? Porque o país é desenvolvido, o IDH está alto e eles têm uma infraestrutura para cuidar dos idosos deles. A gente está acontecendo o seguinte, a gente tá tendo uma melhorazinha no nosso índice de desenvolvimento humano
E a nossa expectativa de vida tem aumentado, mas sem essa estrutura. Um exemplo disso é o nosso sistema previdenciário. O que aconteceu? A gente não está prestes a ter um colapso do sistema previdenciário, não teve que ter uma reforma e está tendo que fazer uma migração, colocando em prática. Por quê? Porque a gente, na verdade, a estrutura para essa expectativa de vida alta a gente não tem. Então é uma situação que a gente tem que repensar, e vai ser um desafio para a gente da área da saúde daqui a um tempo exercer a nossa profissão diante de tanta demanda que a gente vai ter em relação aos idosos. E aí, gente, eu vou entrar nas definições aqui de gerontologia e de geriatria. Eu cheguei a colocar no grupo para vocês que é um pouquinho falando já sobre a gerontologia e sobre a geriatria. E aí, eu queria falar assim, qual que é a diferença entre a geriatria e a gerontologia? A geriatria e a gerontologia, elas vão trabalhar, gente, com o mesmo público. Qual é o público? O idoso, tá? Então, tanto a geriatria quanto a gerontologia vão trabalhar com o mesmo público. Ponto. Só que o olhar da geriatria e a atuação da geriatria vai ser de um jeito, e o olhar da gerontologia e a atuação da gerontologia perante ao idoso vai ser de outro jeito. Então vamos para a geriatria. A geriatria vai fazer o quê? Ela é um ramo da medicina. Então quem que exerce? Quem que vai atuar perante ao idoso na geriatria? É o médico. É um profissional, uma categoria profissional, o médico. E ele vai tratar o idoso, ele vai ter cuidados especializados com o idoso em detectar doenças, em diagnosticar doenças, características do idoso. Sim, ele vai ser um especialista. Então a geriatria é um ramo da medicina que vai ter que é especialista em detectar problemas característicos do idoso. Então, o olhar da geriatria vai ser um olhar diferenciado para o idoso? Vai ser. Em relação aos demais ramos da medicina? Vai ser. Mas ele vai pegar o idoso e vai chegar para o idoso e vai falar assim, olha, qual é o seu problema? Então, vai pegar um problema que já está instalado e vai tentar resolver aquele problema que já está instalado. Então, vai fazer um diagnóstico do idoso e vai tratar aquele problema. Essa é a função da geriatria. Claro, vai dar algumas orientações de prevenção, algumas orientações para tentar evitar alguns outros problemas que podem vir no futuro. Sim, dará algumas orientações, mas é diferente da gerontologia. Por quê? A gerontologia já vai pegar, a gente vai estudar os diversos aspectos do envelhecimento e não apenas uma pessoa idosa, entendeu? Porque a geriatria vai cuidar individualmente de um idoso, mas claro, tendo as características lá principais, das principais doenças que acometem o idoso, mas é sempre buscando um diagnóstico. A gerontologia vai estudar o envelhecimento no seu contexto geral. Ele vai olhar para o idoso e vai pegar e vai falar assim, peraí, não vai ser somente um profissional que vai estar atuando. Ele vai pegar e vai olhar para o idoso e vai estudar como que acontece o envelhecimento e o que pode ser feito, que ações podem ser implementadas, tanto para interferir no modo como o idoso envelhece, como interferir na qualidade de vida depois que o idoso já tem um problema instalado, como também no psicológico, no meio social, no meio político, na questão de políticas públicas. Então, a gerontologia a gente nem tem muito contato, porque na nossa região a gente não tem esses profissionais, mas é uma equipe multidisciplinar que vai tratar, vai planejar, vai desenvolver ações políticas, vai tentar aperfeiçoar planejamento de cuidados para o idoso, vai tentar ajudar o idoso no seu contexto total de vida.
sua autoestima, então vai fazer grupos, vai tentar melhorar de uma forma geral a vida do idoso, tá? Então eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui, vou iniciar o próximo com outro vídeo dentro desse vídeo para vocês terem uma noçãozinha melhor de profissionais da gerontologia falando sobre gerontologia, tá bem?